E aí, pessoal, já vimos então nutrição em UTI, nutrição enteral. Vamos então agora decidir por nutrição parenteral, também lá no compêndio de UTI, capítulo 49. Então, prestem atenção. Como que a gente vai indicar, né, a solução, a nutrição parenteral? Geralmente e em geral, como regra básica, a gente vai indicar quando não for possível utilizar a maneira mais fisiológica, que é exatamente utilizando-se do trato gastrointestinal. Portanto, serão feitas soluções de destrose a 70%, aminoácidos, contendo aminoácidos, né, essenciais, entre os quais 9 são essenciais, né, semi-essenciais 4 e não essenciais 10. Também, junto das soluções de destrose, emulsões lipídicas, né, como o ácido linoleico. Alguns aditivos em decorrência de possivelmente um déficit eletrolítico ou então distúrbio eletrolítico, de sódio, cloreto, potássio, magnésio, podendo também ser feitos vitaminas e alguns microelementos como cromo, cobre, iodo, ferro, manganês, selênio e zinco. Vocês viram que na nutrição integral alguns desses também podem estar presentes, mas é mais comum mesmo uma solução de carboidrato, proteínas e lipídios, variando pela fórmula de Harris-Benedict. Como é que a gente vai criar um regime de nutrição parenteral total? O paciente, de novo, que não consegue se alimentar ou precisa estar com o sistema gastrointestinal em repouso, certo? Ele cria um regime para nutrição parenteral, também tendo algumas contraindicações, eu vou falar no final, mas que na etapa 1 você vai oferecer, vai estimar as necessidades calóricas, né, dele, do paciente, tanto calorias não proteicas como calorias proteicas. Lembrar que o paciente que está usando ventilação mecânica, está sedado, ele também pode estar usando Propofol, né, para sedação. Sendo assim, considera-se que o Propofol tem 1 quilocaloria, beleza? Cada ml de Propofol. E isso, no seu balanço energético final, você deve também levar em consideração. Na etapa seguinte, né, você vai ver a quantidade de aminoácidos para a quantidade de carboidrato. Também, na etapa 3, você vai somar agora todas essas calorias que serão ofertadas. Ver a diferença que falta entre destrose e proteínas e completar com lipídios. E você tem que lembrar que as prescrições de nutrição parenteral são reescritas diariamente. Algumas complicações, né, por ser uma nutrição que você vai ofertar de forma intravenosa, o calibre do catéter ele é bem fino, e aí você tem um entupimento ou então uma colocação mesmo inadequada. Lembrar que o intravenoso ele pode ser tanto periférico como central. Em relação ao próprio carboidrato, você pode ter uma hiperglicemia, uma hipofosfatemia, uma hipocalemia e uma hipercapnia. E isso tudo vocês vão perceber que pode levar a uma síndrome de realimentação por essa grande oferta calórica para o paciente, principalmente relacionado à hipofosfatemia, que é um dos principais, o fósforo, né, ele está muito presente, sua variação na síndrome de realimentação, e podendo levar a falências orgânicas, inclusive, como até arritmias, né, insuficiência respiratória. Os lipídios temos reações inflamatórias, a complicação hepatobiliar, esteatose hepática, colestase e a sepse intestinal por translocação bacteriana. Justamente porque a gente diminui as velocidades, permite que facilita, melhor dizendo, o processo de translocação, de migração bacteriana que já está em um processo de simbiose no nosso organismo e com a não nutrição enteral, a gente faz que esses mecanismos, essas bactérias se acendam e com a diminuição
das velocidades, atrofia intestinal, elas consigam entrar mais facilmente na circulação sanguínea. Como eu falei, existe a nutrição parenteral periférica e a central, e a periférica não se aplica em pacientes hipermetabólicos ou mal queridos. Beleza? Você tem que ofertar de uma melhor maneira pela nutrição central. E como é periférico, como é um calibre ainda menor, você tem que manter a osmolaridade abaixo de 900 mAh por litro. E o pH sanguíneo, de 7,2 a 7,4. Deve ser administrado com soluções diluídas de aminoácidos dextrosos, imitando a ingestão de nutrientes. Emulsões lipídicas são isotônicas e são usadas para fornecer uma proporção significativa de calorias. E é isso. Geralmente a mistura vem com 3% de aminoácidos, 1% de destrose, diluídos, e com osmolaridade de 500. Indicações: trato gastrointestinal não funcionante, principalmente ele paralítico, obstruções intestinais, vômitos intratáveis, mucosite esofagite por quimioterapia e necessidade de manter o intestino em repouso. Então, nutrição parenteral central, periférica. Nós temos aqui a osmolaridade central, pode ser muito maior, devido realmente ao calibre, à forma de absorção, forma que ele vai se distribuir mais facilmente pelo organismo. E você pode também, com a nutrição central, buscar o ganho de peso do paciente. No caso da periférica é mais difícil. E você então tenta só manter. Contraindicações: paciente que está com instabilidade hemodinâmica, anúria sem diálise, edema agudo de pulmão, você não pode aumentar a volemia dele, não pode infiltrar algo ali no paciente que já está com os capilares bem obstruídos, então você iria aumentar esse processo. E distúrbio metabólico hidroeletrolítico grave. Deve-se fazer a correção dos distúrbios metabólicos e eletrolíticos antes de fazer a nutrição enteral parenteral, evitando-se a síndrome de realimentação. Outras complicações fora a síndrome de realimentação, como eu já tinha falado, entupimento do catéter, mas também, como a gente coloca glicose no sangue, destrose, carboidrato, é uma fonte que as bactérias amam. Então elas vão para ali, podem fazer uma placa de biofilme no próprio catéter e infiltrar a circulação sanguínea, que é estéril, e causar uma sepse. Beleza? Metabólicas, alguns distúrbios hidroeletrolíticos, disfunção hepática. Como eu falei, a síndrome de realimentação é uma síndrome de falência, tanto respiratória, neurológica, uma falência cardiovascular, que corresponde a alterações hidroeletrolíticas, que ocorre tanto por via oral, interal ou parenteral, em indivíduos severamente desnutridos, ou seja, aquele indivíduo que já está com um distúrbio pesado de fosfato, magnésio, principalmente fosfato. Então, você dá calorias para ele, mas ele passa por uma sobrecarga da ingestão calórica, e aí, com a reduzida capacidade do sistema cardiovascular, ele não consegue absorver aquilo ali, ele começa a fazer hiperglicemia e começa a fazer mais hipocalemia, mais hipomagnesemia e mais hipofosfatemia. Beleza? É isso. Aproveite o conhecimento para pensar mais. Valeu!